Olá, tenho 34 anos, meu nome é Ana Carolina e eu estou gravando esse vídeo para relatar um testemunho que me aconteceu há 20 anos atrás. Eu tinha 14 anos na época, foi em 2003 isso aconteceu e eu não me esqueço desse relato que me aconteceu, foi algo sobrenatural que me houve nesse dia. Nesse dia estava somente eu e minha mãe e minha irmã, ela ainda era pequena, era criança, acho que ela tinha uns 3, 4 anos de idade quando isso me aconteceu. Era por volta de umas 11 horas da manhã, umas 11h30 no máximo. E eu tive, a minha mãe, no qual tinha me pedido para ir na taberna, era no mercadinho. E quando isso ela falou para mim, eu estava somente eu e ela, nós estávamos nos preparando um almoço, né? E minha mãe ficou em casa com minha irmã, e no qual eu fui no mercadinho, saí de casa para ir no mercadinho comprar o que faltava no nosso alimento. E aí no momento que eu saí para o quintal de casa para pegar uma bicicleta, e no momento o que houve foi que quando eu estava com a bicicleta saindo de casa, a bicicleta havia caído a corrente da bicicleta. Então eu me abaixei para ajeitar a corrente e aí me veio uma crise de tosse alérgica muito profunda em mim, no qual eu fiquei sem ar, eu comecei a tossir. E aí eu comecei a ficar sem ar, quando de repente me veio aí eu desmaiei. Naquele momento ali que aconteceu, eu pude ver que eu caí. E aí me veio um clarão muito forte, uma luz muito forte. Antes disso, quando eu senti que eu comecei a tossir, eu senti uma dor muito forte no meu peito, assim, me prender, e a minha respiração eu comecei a ficar ofegante. E eu me lembro que eu caí. E quando eu caí, eu senti um clarão. Eu vi um clarão vindo em minha direção e que me puxou. E no momento que me puxou desse clarão, toda aquela dor que eu estava sentindo no peito, sabe? Aquilo cessou. Parou instantaneamente. Aquela dor que eu estava sentindo naquele momento, naquele sufoco, cessou. E aquele clarão, aquela luz muito forte, assim, me puxou. Foi me levando, eu senti que eu estava flutuando, sabe? Parecia que eu estava voando. E aí, de repente, quando eu deparei por mim, eu me lembro que essa luz me levou para um jardim tão lindo. Um jardim que eu nunca vi nessa terra. Eu nunca vi um jardim dessa forma. Com cores inexplicáveis, com cores vivas. Um céu bem azul, uma claridade tão linda. Uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade de estar naquele lugar. E aí quando eu estava naquele lugar, parecia assim, eu pude sentir a grama da terra daquele lugar, sabe, entre meus pés, assim, daquele jardim. E aquela sensação de alegria, de paz era tão grande. Aí eu estava deitada assim, parecia que eu estava deitada entre as flores, num jardim assim do campo. Aí quando eu vi se aproximar de mim 2 homens, eu só pude ver as pernas deles, se aproximou de mim 2 homens, um tinha a perna mais escura e o outro tinha pernas mais claras. Mas eu pude ver que eles estavam de túnicas, eles estavam com umas vestes brancas, muito branca assim, e eu pude ver somente as pernas deles, e do umbigo para cima assim, eu não pude ver, porque parecia assim que neles tudo brilhava, sabe? Era uma luz muito forte neles que não dava para ver o seu rosto. E um deles estendeu a mão para mim. E quando um deles estendeu assim a mão para mim, eu me levantei, sabe? Ele me levantou.
E quando o momento que ele me levantou, assim, aí eu pude olhar tudo ao redor. E eu vi muitas crianças correndo ali, brincando naquele lugar. E todas aquelas crianças que estavam ali naquele lugar, elas pareciam que estavam alegres. E elas estavam com vestes brancas. Era um lugar muito lindo, muito tranquilo ali. E no momento que eu olhei para aquela que estava ao redor de mim ali, aquele campo maravilhoso, aquelas árvores, aquelas flores, que não dá para descrever, que não tem nesse mundo. E no momento que ele me levantou, eles ficaram diante de mim e um deles disse para mim: filha, sua hora ainda não chegou, você tem que voltar. E no momento que ele disse isso para mim, ele tocou aqui no meu peito. A mão dele tocou bem na direção, assim, do meu coração. E no momento que ele tocou a sua mão no meu coração e me disse: filha, você tem que voltar, porque o seu tempo, sua hora ainda não chegou. E no mesmo instante que ele me disse isso, eu voltei, eu vi que aquela luz começou a me puxar novamente. E aí foi muito rápido, parecia assim um estalado de dedo, sabe? E aí quando eu voltei, eu me vi caída no chão. E no momento que eu me vi caída no chão, havia dois rapazes, um dos rapazes estava fazendo massagem cardíaca assim no meu peito, sabe? Fazendo massagem cardíaca no meu peito, e o outro estava tentando colocar algo para me cheirar, eu acredito que seja álcool, e tentando me acordar. Aí foi no momento que eu acordei, e aí eles gritaram: olha, ela acordou. E nesse momento eu pude ver os gritos da minha mãe, porque ela estava muito nervosa. Nesse momento ela estava lá pro fundo do quintal gritando de nervoso. Inclusive ela tinha até entrado assim onde nós tínhamos um galinheiro no fundo do quintal, e ela estava tão nervosa que ela acabou entrando naquele lugar ali, assustada, nervosa, achando que eu havia morrido naquele momento. E aí então a vizinhança tentando acalmar a mamãe, e aqueles dois rapazes que ia passando os vizinhos na rua assim, foi no momento que me acudiram, fizeram massagem cardíaca em mim. Foi no momento que eu tornei. E aí quando eu tornei, eu pude ver o que estava acontecendo ao meu redor. E no mesmo instante me levaram para a emergência. Quem me acompanhou para ir para a emergência foi a minha avó naquele momento, porque a minha mãe estava muito abalada, nervosa, porque ela tem problema de pressão alta, então ela ficou nervosa, ela não pôde me acompanhar, mas quem me acompanhou até a emergência foi só a minha avó, e no qual lá eu fiquei internada em observação, fiquei em oxigênio, em observação. Eu fiquei naquele momento ali naquele hospital, tomando oxigênio. E depois o doutor me deu alta. E aí o doutor havia me dito que eu tive uma parada cardiorrespiratória causada por uma alergia, uma tosse alérgica que havia me dado. Alguma coisa eu inalei naquele momento que eu me abaixei ali no chão, que me veio a tosse alérgica aqui, no qual tapou minhas vias respiratórias. Então eu tive uma parada cardiorrespiratória. E o que o doutor passou medicamentos. Então depois de no dia seguinte eu vim para casa. Mas eu ainda não havia contado para ninguém sobre esse relato que me aconteceu. Foi nesse período que eu tive essa experiência sobrenatural, que eu fui neste lugar maravilhoso. E eu fico imaginando, as pessoas pensam que a morte é algo ruim, mas na verdade para quem vai, não é ruim, é algo bom, é maravilhoso, é uma sensação de tranquilidade, uma sensação de paz muito grande. Mas tem pessoas que têm
acontecimentos ruins, né, que tem essas experiências e vai para um lugar muito ruim que não é agradável. Mas isso depende muito das suas escolhas, de onde você vai, o que você faz na sua vida. Isso depende muito para onde você vai, sua alma é eterna. O que fica aqui é passageiro, nós estamos só apenas de passagem aqui. Mas aquilo que me aconteceu, eu tive quase morte. É algo sobrenatural que me aconteceu, que eu pude entrar nesse jardim, nesse lugar maravilhoso. Isso não dá para esquecer. Eu só estou relatando isso agora, porque tudo existe um tempo, tudo existe um momento para nós contarmos todas essas coisas. Não é o nosso tempo que nós queremos, mas sim como o tempo do nosso Pai Eterno quer. Então, o que ele me mostrou ali, algo foi maravilhoso, algo sobrenatural. Eu creio que quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E esse jardim não tem como esquecer, esse lugar é maravilhoso de estar neste lugar. E o que eu quero dizer para vocês, amados, muito cuidado nos seus atos que vocês fazem, porque tudo isso, ela influencia para onde você vai, a sua alma, o seu espírito. Porque o que morre aqui somente é a nossa matéria, mas o nosso espírito é vivo e ele vai para um lugar reservado, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Mas esse momento que eu passei, esse algo sobrenatural que eu passei, foi algo que não dá para esquecer, não dá. Aquele jardim que no qual não tem aqui nessa terra. E eu me lembro perfeitamente que se aproximou de mim dois seres semelhantes a homens, 2 homens, que no qual eu só pude ver da cintura para baixo, que eles estavam com vestes brancas. Um tinha, eu pude ver somente seus pés, suas pernas assim, a sua canela assim, com as pernas para baixo só, que eu pude ver que era da pele mais escura e o outro era mais claro. E um deles me estendeu a mão e falou para mim: filha, sua hora ainda não chegou, volte. E no mesmo instante eu voltei. Uma coisa eu confesso a vocês, eu não queria voltar, porque aquele lugar é incrível demais, é maravilhoso. Mas ele disse para voltar, então eu voltei. Foi muito rápido esse momento que ele disse, e eu pude ver tudo o que estava acontecendo. E nesse momento, eu posso dizer para você, é maravilhoso. Sinceramente, eu não queria voltar, porque esse lugar é lindo demais. É lindo, maravilhoso. Mas só que, se eu não tivesse voltado, talvez eu não teria vivido o que eu vivi hoje. Hoje, eu sou casada, tenho 2 filhos. E hoje eu tenho 34 anos. E na época que aconteceu comigo, eu tinha 14 anos. Ou seja, já tem 20 anos atrás, desse momento que me aconteceu até aqui. Digo a você, que está aí do outro lado, não desista. Creia somente naquele que está no céu, sentado no sublime trono. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós em cada detalhe. E eu me lembro perfeitamente quando ele disse para mim: filha, sua hora ainda não chegou, volte. Então eu pude entender que todos nós temos um tempo determinado aqui na Terra. E se eu não fiquei naquele lugar, é porque ainda não havia chegado o meu tempo, minha hora. Mas
é maravilhoso, viu? Ele é lindo, ele é maravilhoso. E é isso, pessoal. Fique com a graça do nosso Pai Eterno. Que a bênção dele esteja com todos. Louvado seja o Todo-Poderoso.